Fala galera, tudo beleza? Vamos comentar um pouco sobre o Enem 2025. A prova está chegando, dia 9 e 16 de novembro. Iremos falar sobre os dados estatísticos da última prova do Enem 2024. Iremos comentar um pouco sobre as estratégias corretas e um pouco sobre o nosso mini curso. Vamos ver. Bom, estamos na reta final, como vocês já sabem. A prova está bem em cima já, menos de 2 meses. E eu vou falar um pouco sobre as estratégias corretas na resolução da prova do Enem. Bom, não sei se vocês sabem, o Enem corrige sua prova utilizando o sistema TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. É uma forma estatística de avaliar sua prova. Aí eu coloquei aqui embaixo, responda as questões mais fáceis primeiro. Por quê? Como eu disse, o sistema TRI avalia a coerência na resolução. Isso significa que se você está preparado, você tem que acertar as questões fáceis, depois as moderadas e tentar acertar as difíceis. O que não pode ocorrer é você acertar a maioria das questões difíceis e errar as questões fáceis. Sua nota cai bastante. Eu vou mostrar as variações de candidatos que acertaram, por exemplo, 17 questões, as 17 questões mais fáceis, e outro candidato que acertou as 17 questões mais difíceis. E vou mostrar outras quantidades também, tá? Com a análise que eu fiz. Outra coisa importante é que o tempo voa no Enem, então você tem muito pouco tempo para cada questão. Então, se concentrar nas questões fáceis, fazer uma leitura, identificar que ela é fácil, responder e, quando você identificar que uma questão é difícil, pular para responder somente no final, é uma estratégia correta, porque vocês vão ver que acertar uma quantidade de questões fáceis grande faz com que sua nota suba bastante. Então vamos ver aqui algumas pontuações que ocorreram no Enem 2024. Então eu coloquei aqui pontuação com as 6 questões mais fáceis e vou comparar com outro candidato que acertou 22 questões bem difíceis, tá? Observe, aqui os resultados de 2 candidatos. Um candidato que acertou 6 questões, as mais fáceis da prova, e outro que acertou 22 questões, só que as mais difíceis. O candidato que acertou 6 questões fáceis tirou no Enem 2024 557,4 pontos, tá? De todos os candidatos que acertaram 6 questões, esse candidato que vocês estão vendo foi o que acertou as questões mais fáceis, foi o que tirou a pontuação maior de todas. Então ele tirou 557,4. Mas teve outro candidato que conseguiu acertar 22 questões. Só que tem um detalhe. Ele acertou as 22 questões mais difíceis da prova. Então, sua nota foi 541,1. Então, isso aqui já chama atenção. Por quê? Porque o candidato acertou 6 questões e tirou uma nota maior em matemática. Eu estou olhando, tá? Tirou uma nota maior do que um candidato que acertou 22 questões. Isso já chama um pouco atenção. Então, depois eu vou mostrar o candidato que acertou as 22 questões mais fáceis para ver a variação de notas, tá? Então, a estratégia é essa. Tente ler a prova, responder as questões mais fáceis primeiro e depois partir para as questões mais difíceis, tá certo? Vou mostrar aqui também outras variações, tá? Aqui eu tenho um gráfico chamado Boxplot, que eu fiz aqui com um programa estatístico, o R, e eu mostro todas as variações possíveis com todas as quantidades de acertos de 0 a 45 que vocês estão vendo aí no eixo X. Então, quando você vê esse gráfico, deixa eu só passar aqui o mouse aqui para mostrar para vocês um candidato que acertou 17 questões. Um candidato que acertou 17 questões, sua nota variou entre algo menos do que 400 até algo mais do que 600 pontos, tá? Então, esses gráficos mostram que para cada quantidade de acertos de questões em matemática, há possível variação da nota. As notas variam bastante porque é uma combinação, por exemplo, o candidato que acertou 17 questões vai ser uma combinação de 17 questões entre as 45 que existem na prova. E essas questões elas são ponderadas ali, elas se amarram uma na outra de modo a medir a coerência que você está tendo na resolução de sua prova. Um sistemazinho um pouco complexo, tá? Mas a gente vê essa variação e entender como esse sistema funciona faz com que você trace uma estratégia correta, tá? Vou comentar um pouco sobre esses gráficos olhando a variação de cada quantidade de notas, de cada quantidade de acertos, a sua pontuação. Por exemplo, o candidato de 6 acertos, o que acertou mais pontos, eu já tinha mostrado, o que acertou as questões mais fáceis, eu já tinha mostrado a nota dele, 557,4,
Mas o que acertou 6, só que as mais difíceis, ele tirou 342,8. Vamos olhar os candidatos que acertaram 17 questões. Ó, teve um candidato que acertou 17 questões e tirou 687,4. Ele acertou as 17 questões mais fáceis da prova. E teve um candidato que acertou fez as 17 questões mais difíceis e tirou 397,7. 17 questões é o que teve a maior amplitude das notas, ou seja, se eu pegar o máximo da nota menos o mínimo, isso é o que eu chamo de amplitude, esse aqui é o que teve a maior amplitude possível, quase 290 pontos, tá? De diferença entre as combinações de questões que ele acertou. Ou seja, um candidato acertou 17, tirou 687,4 e outro que acertou também 17 tirou 397,7. Esse que tirou a nota baixa acertou as 17 questões mais difíceis da prova, enquanto que esse outro acertou as questões mais fáceis. Tem muita gente entre essas duas pontuações, tá? Mas eu mostro só os extremos. Com 20 acertos, as notas variaram de 460,5, a menor de todas, até 708,9, uma variação também grande. Olhando agora para outras quantidades, tá? De 22, 25 e 30 acertos. Com 22 acertos, a menor nota 541,1 e a maior 725,4. Com 25 acertos, variou de 612,6 a 752,4 e com 30 acertos de 702,1 a 795,9. E para fechar, vou ver as últimas variações aqui, só para mostrar para vocês o final, que é 38, 44 e 45 acertos. Com 38 acertos, quem acertou as mais fáceis e as mais difíceis? Vocês vão vendo que a variação vai diminuindo, tá? Se você voltar um pouquinho no gráfico que eu mostrei para vocês do Boxplot, você vai vendo que os gráficos, o Boxplot vai ficando cada vez menorzinho a variação à medida que a quantidade de acertos vai aumentando. Então, quem acertou as 38 mais fáceis, sua nota foi 505, fechado, redondo. E quem acertou as mais difíceis, e quem acertou as mais fáceis, 877, fechadinho, redondo também essa nota. Com 44 acertos, as notas variaram de 904,9 até 951,8 e 45 acertos significa que ele fechou a prova de matemática. O candidato acertou todas, então a variação não existe, né? A menor e a maior é igual porque ele fechou, não tem pulo nenhum de questão, não tem incoerência nenhuma. Então, nesse ano de 2024, a maior nota foi de 961,9. Em matemática varia, né? Na redação, a nota máxima é 1.000 pontos, se eu não me engano. Já a matemática depende muito da combinação de questões daquele ano, porque já que elas ponderam um pouco pelo nível da questão, pela dificuldade da questão, então cada ano vai variar o máximo, tá certo? Então é isso que eu tenho para apresentar para vocês e queria convidar vocês a fazerem parte do nosso minicurso, que é um minicurso Mestres da Combinatória, que eu coloquei o link aqui na descrição, na Hotmart, está com preço super acessível, muito acessível mesmo, e você tem acesso vitalício a esse curso. Lá dentro desse curso a gente vai estudar tudo sobre análise combinatória, ver as questões que caíram no Enem, vamos analisar esses dados estatísticos. Também lá vai ter uma aba bônus para vocês acessarem, e é um convite aqui fazer parte desse mini curso. Lembre-se, acesso vitalício, paga uma única vez, um preço super acessível. Eu encontro vocês lá. Valeu, até mais.